Olá, sou o pastor Gary e isso aqui é o Movimento dos Discípulos. Você já reparou que no cristianismo muitas vezes tem uma tendência a todo mundo que é religioso, é espiritual, acabar julgando os outros, né? E sempre de olho para ver se você pecou e te julgar por causa disso? Esse espírito é um espírito que acaba também deixando a gente constrangido, né? Às vezes você quer buscar a Deus, mas cansa um pouco de sentir que está o tempo todo sobre um holofote sendo julgado. É disso aí que nós vamos falar hoje. Eu quero te mostrar o que Jesus acha desse assunto. Então, o que Jesus acha do assunto, né? Desse espírito de ser crítico e julgar um ao outro? Bem, a palavra fala em vários lugares para não julgar, para não ser julgado. Fala que você vai ser julgado do jeito que você julgar o outro. Fala para você não julgar o servo alheio, quer dizer, alguém que, né, está servindo a Deus por parte dele, não é seu lugar ficar julgando ele. Fala depois também que os anciãos da igreja devem julgar causos no meio dos irmãos, ok, mas aí é outro assunto, porque aí já é julgar no outro sentido. Mas no sentido de julgar, de ficar criticando, de ficar, né, de olho nos seus pecados, seus defeitos, parece que é um espírito que pegou, mas não é de hoje em dia isso. Na realidade, já nos tempos de Jesus, era um grande problema. O pessoal queria se colocar como eu sou mestre da lei, eu sou correto, e quem está debaixo do meu padrão, eu vou ficar julgando e criticando. Quero ler uma história exatamente sobre esse assunto e você vai gostar de ver algumas coisas que a gente vai descobrir aqui juntos, que eram a atitude de Jesus, e vai te ajudar você a caminhar melhor na sua vida espiritual e você ajudar outras pessoas que estão tendo dificuldades também. Então vamos lá. A passagem que nós vamos ler, acha no livro de João, capítulo 8, versículos 2 a 11. É um trechinho um pouco maior, então vou lendo aqui. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviam foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Uau, história forte. Mas os mestres da lei amavam tentar armar contra Jesus. Não é sempre assim, né? Tem o pessoal que acha que sabe mais, e uma pessoa correta, né? Os malandros e o pessoal maldoso, né? Eles tentam armar para derrubar. Então, na realidade, eles trouxeram esse caso da mulher e colocaram Jesus para dizer como é que ia ficar, para tentar derrubar Jesus. Tentaram usar isso, né? Se ele falasse assim, não condena ela, né? Eles vão falar: você não cumpre a lei de Moisés, você está errado, e eles vão jogar em cima dele assim. Se ele falasse condena e mata ela, sabe o que era o problema? Era com o fato que eles não tinham o direito de aplicar a pena de morte. Quando alguma vez fizessem esse tipo com Estevão, foi quebrando a lei de forma irregular que poderia ter voltado atrás e pego eles, né? Porque os romanos não davam aos judeus o direito a nível de autoridade para a pena de morte. Isso era com o governo
romano, e o romano que mandava ali. Então eles davam um direito, né, vamos dizer, religioso para os judeus resolver suas coisas até certo ponto. Então essa é a pegada. Eles estão assim, tipo, se Jesus falar que não, a gente fala que ele não cumpre a lei de Moisés. Se ele mandar matá-la, a gente pega ele com os romanos. Então essa foi a pegada que eles armaram contra ele. O que Jesus faz? Ele agacha e fica escrevendo no chão com o dedo. Deve ter pó ali, então ele está escrevendo no pó e tá nem aí. Eu já vi um monte de gente falar assim, eu queria saber o que Jesus escreveu ali. E outros especulando, acho que ele escreveu tal, acho que ele escreveu isso. Não tem como você dizer o que Jesus escreveu ali. A história não indica nada. E na realidade não é essa a questão, o que ele escreveu no chão. A questão é o seguinte, Jesus estava dizendo para o pessoal, estou nem aí com vocês. Vocês estão tentando armar, eu já saquei, e vocês, eu não estou lixando para vocês, vamos dizer. Estou nem lixando para vocês. Aí fica lá, nananã, e eles ficam esperando, insistindo. Aí levanta e fala, tá bom, já que estão insistindo, vou responder. Em vez dele entrar na deles, ele ataca com a sabedoria divina, do jeito dele. E ele fala a frase que tem que ter uma ressonância em nossos corações hoje, que é: quem estiver sem pecado, joga a primeira pedra. Aí ele volta e fica lá escrevendo no chão. Aí um por um eles começam, e vai embora, e vai embora, e vai embora. A próxima vez que você estiver pensando em julgar alguém, lembra disso. Lembra disso. Quem estiver sem pecado, joga a primeira pedra. Né? Gente, eu estou vendo no meio do cristianismo, né, religioso, algo onde sempre tem extremos, um lado ou outro. E nosso movimento dos discípulos está chamando a gente de volta ao verdadeiro evangelho, né, a autoridade da palavra e uma vida como discípulos verdadeiros de Jesus. Então nós estamos chamando a parar com esses valores distorcidos religiosos e voltar aos valores que Jesus ensinava. E bela história para ensinar. Você tem os mestres da lei agindo de um jeito e Jesus confrontando aquilo de forma frontal. Agora, o que é triste é que na igreja cristã e na igreja evangélica também é cheio desses fariseus, saduceus e mestres da lei se comportando exatamente assim. Exatamente assim. Eles têm pecado, mas vão por aí fora tentando apontar o pecado do outro para derrubar o outro. E não é assim que a coisa funciona. Os dois extremos são: um tolera todo tipo de pecado e tem imoralidade doidado em alguns ministérios, toleram mesmo. E o outro lado, esse lado de ficar apontando para qualquer coisa que você possa ter feito. E os dois lados são errados. Então Jesus, ele diz assim: se está sem pecado, você pode condenar. Se não, né, não vai poder. Pondera isso um pouco. A próxima vez que você quiser, né, julgar alguém, ser crítico com alguém, lembra que você não é perfeito, você cai, você erra também. Há uma diferença em abraçar um estilo de vida de pecado e pecar. Graças a Deus eu não abraço um estilo de vida pecaminoso, tá? Eu busco santidade na minha vida. Agora, peco como qualquer outra pessoa. Quem diz que não peca como qualquer outra pessoa não está sendo honesto nem consigo mesmo e muito menos com Deus, né? Porque todos nós pecamos de diversas formas. A palavra deixa bem claro isso. Então, a questão é a seguinte, antes de olhar para alguém e julgá-lo, eu tenho que ter compaixão, eu tenho que ter um espírito de simpatia com ele, pensando, poxa, talvez hoje não sou eu no pecado que ele cometeu, mas poderia ser, né? Um outro dia pode ser eu. Então você tem que pensar, como que eu gostaria de ser tratado se fosse eu no pecado? Eu ia querer gente, parceiro, que em vez de só tentar me expor e me envergonhar e derrubar, que viesse falando, nós estamos contigo, mano? Olha, eu conheci um pastor de um ministério grande uma vez e ele me levou para jantar na casa dele. Aí lá ele começou a ficar prolixo e falar que ele sabia de uns podres de alguns outros pastores na cidade e que ele estava juntando provas e que ele ia derrubar esses caras. E eu falei com ele, não faz isso, isso não é seu papel.
Não é seu papel ser investigador, policial, né, promotor e juiz, porque é basicamente isso que ele estava se propondo a ser. Ele deixa com Deus, né? Não são do seu ministério, não é sua responsabilidade tratar, deixa Deus tratar. Né? Seu lugar não é correr por aí tentando derrubar os outros. Né? Foca em você mesmo. Né? Não pensa assim que você está sem pecado, então eu vou derrubar os outros. Se a pessoa está uma vida errônea e totalmente fora do padrão de Deus, deixa essa pessoa com Deus. Não é você que tem que lutar contra para derrubar. E é essa história de Jesus. Tenha compaixão. Né? Gálatas 6 fala que se alguém for surpreendido num pecado, vocês que são espirituais, restaura essa pessoa com mansidão, tomando cuidado para você também não cair. Então essa tem que ser a atitude. Eu me lembro uma vez eu cheguei no meu estado de origem e um pastor meu, né, da minha adolescência e início do meu ministério, que tinha muito meu respeito e meu carinho, eu cheguei lá e a falação de todo mundo, pastor fulano caiu e está fora do ministério. E parece que todo mundo tinha felicidade em falar isso, porque eles ficavam um espalhando para o outro. E, poxa, você acredita num negócio desse? Ele caiu, está fora do ministério. E ele tinha um grande ministério, impactante na denominação que ele fazia parte. E eu fiquei triste, parece que todo mundo estava feliz com aquilo, parece que era um show, parece que só pipoca para ficar falando do negócio e comendo pipoca. Uou, é show. Né? E eu não. Falei, estou triste, aquele cara, né, eu amo aquele cara, ele foi bênção na minha vida. Então, minha reação foi bem ao contrário. Eu liguei para ele e eu não, agora tirei o meu respeito por ele. Falar, ele está caído, não tem que respeitar. Pelo contrário, mostrei a mesma honra e o mesmo respeito de sempre. Falei, pastor fulano, eu estou aqui na cidade e eu queria ver se você almoçasse comigo. E eu queria saber, eu quero te declarar já por telefone que eu sou seu amigo e eu quero encontrar com você. Ele falou, nossa, será um prazer. Ele marcou comigo. Nós fomos almoçar e ele começou a contar. Eu falei, pastor, para, você não tem que me contar nada. Se você já tratou isso com Deus, né, e tua esposa, tua família, não tem que me contar nada. Eu quero que você saiba que eu amo você, eu te honro e você vai levantar de novo. E ele falou, não, mas eu quero te contar. Aí ele contou, aí eu falei, não, tá bom, pastor, mas aqui, ó, abraça as coisas de Deus, vai em frente, Deus vai te usar grandemente ainda. Ele chorou, e não era um cara que chorava fácil, não. Ele chorou e falou, cara, você sabe que você é um de talvez 5 no máximo? Ele disse, eu achava que eu tinha centenas de amigos, pastores e líderes para todo lado, mas nessa hora você é talvez um de no máximo 5 que veio e me falou que está comigo, é meu amigo ainda. Eu falei, mas pastor, você é meu pastor, eu te honro. E o fato que você pecou não te desmerece, não? Né? Só se você tivesse abraçado um estilo de vida errado, né? E tivesse largado os caminhos do Senhor, e talvez eu teria que afastar. Mas é bem diferente de um cara que apenas pecou e errou, né? Mas estava quebrantado e arrependido. E é basicamente esse crivo que Jesus usa com a mulher, porque ele fala assim, alguém te condenou? Não te condeno também, mas tem uma condição, vá e sai da sua vida pecaminosa. Não pode continuar a vida pecaminosa, mas saindo da vida pecaminosa, tem perdão, tem restauração, está na bênção. E isso aí é o jeito que nós temos que tratar um ao outro nas coisas de Deus, como discípulos de Jesus. Chega de sermos aquela pessoa religiosa falsa que está o tempo todo só criticando os outros. Eu posso ser sincero com você também? Eu amo Deus, eu amo sua igreja, eu amo a família verdadeira de Jesus. Mas uma das coisas que tem mais me assustado na minha vida é ver esse espírito de julgar religioso tudo em volta. Parece que o pessoal está procurando uma chance de derrubar. E qualquer um que tenta derrubar outro, lembra de uma coisa, com a medida que você medir, vai vir para você. Derruba o outro, derruba, vai lá e derruba o outro. Pega aquela pedra e taca para matar e derrubar aquele outro. E sabe o que vai acontecer com você? Você será derrubado. Patata, vai acontecer. Eu não quero isso para a minha vida. Então, minha reação, né, até com uma pessoa que não é meu amigo, que me trata mal e cai, eu não fico feliz. Porque a Bíblia também fala que a ira de Deus está contra o cara que agiu mal, né, ele está sendo julgado, aí você fica lá, e a ira de Deus sai dele e vem em você. Então, bastante temor nessas horas, viu? Muito temor. E amor, compaixão e um espírito que
entende que não é meu lugar julgar, é o lugar de Deus. E nosso papel é restaurar, levantar as pessoas e encorajar no Senhor Jesus. Já pensou, se eu e você começamos a viver assim e outros começam a viver assim, isso aí vai revolucionar nossa geração para o Senhor Jesus. Simplesmente esse ponto que nós estamos falando hoje. Parar de julgar, amar e restaurar os caídos. Deus te abençoe. Espero que essa mensagem, essa palavra te ajudou hoje. E se Deus quiser, vamos estar de volta em breve. Divulga esse trabalho, fala para os outros. Ora para a gente e até em breve.